hoje a gente está fechando mais uma temporada, mas semana que vem a gente já vai abrir outra, né? Porque a gente está com 16 encontros, então os primeiros foram os trigramas, né? Os 8 trigramas. Depois agora a gente fez, hoje a gente está fechando 8 hexagramas e agora a gente vai abrir semana que vem mais um período com mais 8 hexagramas, que a gente vai fazendo de 8 em 8, tá? Daí depois eu vou passar um mês fora, né? E daí na volta a gente vai continuar se vocês assim o desejarem, né? Então, a semana passada a gente tinha visto o exército, né? Que era um trigrama, né? Um trigrama não, um hexagrama onde a água estava embaixo, né? Estava oculta a água e em cima estava a terra, né? Então é como se a terra estivesse cobrindo a água, né? E deixando oculta uma força que se manifestava às vezes, ocasionalmente, na forma da força do exército, né? Então, aquela coisa de que a paz, né? A paz, ela é quando a água está oculta, e daí depois quando necessita uma ação concreta no mundo, então essa água vem à tona sobre a forma da organização do exército, com disciplina, etc. Bom, aqui a gente vai ver uma inversão, né, desses dois trigramas. Então, a gente vai ver hoje que a água está acima, a terra está abaixo, que na realidade é o que a gente vê presente na natureza mais assim, de uma forma mais clara, né? Quando a água é subterrânea, a gente é um poder oculto, um poder que a gente não consegue ver. Aqui a gente vê um poder que está a céu aberto, é um poder óbvio, um poder que está ao alcance da nossa percepção com mais facilidade, né? E daí, então, ele fala, né, de algo que acontece com a água quando ela está sobre a terra, né? Que é algo que move todas as águas, né? As águas todas elas se movem em direção ao mar. Então tem um chamado da água que é um chamado semelhante a todos, né? A todas as águas. Mesmo as águas que evaporam, depois elas chovem, elas só podem chover no mar, ou elas vão chover num córrego, e em algum momento elas vão parar no mar, né? Então tem esse chamado, hum, que une todas as águas numa mesma direção, no mesmo propósito, em algo juntos, né? Então, com essa imagem, né, que é uma imagem completamente ao contrário da imagem que a gente viu na semana passada, a gente vai trabalhar esse hexagrama que tem a ver com manter-se unido. Eu não coloquei aqui, depois no texto maior vai aparecer a palavra solidariedade, né, que é um complemento desse manter-se unido. É quando um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas está indo numa mesma direção. E daí a gente tem essa linha yang aqui, mais na direção, está no segundo trigrama, né? E que ela está já na parte alta do hexagrama, que significa o líder, né? O líder que é o fator catalisador desse grupo, né? Então essa linha ela também representa aquela motivação que é comum a todos, aquele propósito que é comum a todos. E quando a gente recebe, né? Quando a gente, por exemplo, vai consultar o I Ching, vem esse hexagrama, né? Ele vai nos falar, né, da possibilidade de a gente ver se a gente está nesse lugar da possibilidade, do talento, da vocação para ser esse elemento catalisador. Ele diz assim, não são todas as pessoas que são catalisadoras no sentido de liderança, né? Então, ele inclusive chega um momento que ele diz assim, consulte de novo o oráculo, né? Para ver se você é essa pessoa. Então, se a conclusão é de que você não é o líder, então se coloque com humildade no lugar de quem segue o líder, né? Ele faz também um convite de que não é necessário, não necessariamente esse hexagrama está te
te convidando para ser o líder, mas ele te convida para examinar se tu tem essa habilidade, e se tu não tem, que tu também se ligue a um líder para que, através do fator catalisador do líder se crie um meio solidário, né, um meio, que nos leva a seguir numa mesma direção, né. Então, ele vai falar exatamente disso, de um propósito que une as pessoas, né, da necessidade de uma pessoa que catalise o grupo, ou seja, que chame o grupo, que mantenha o grupo unido, né, em torno de um propósito. Hum, e que nem sempre a gente é o fator catalisador naquele caso, pode ser que seja outra pessoa, ou não, né. Então, às vezes, também a gente pode ser, em outro momento não, também poder jogar com esses papéis, né, que a gente tem na vida, muitas vezes. Então, como sempre, eu vou entrar agora um pouquinhozinho, assim, bem sucintamente em mais alguma coisa de teoria, né, do livro em si. Então, hoje eu vou falar brevemente a respeito das traduções desse livro que a gente está utilizando, né. Como a gente sabe, tem vários livros sobre o I Ching, e a gente está usando esse que é o mais reconhecido, né, que tem inclusive o prefácio do Jung, né, que é o I Ching, o livro das mutações do Richard William, que é digamos, o europeu, né, um alemão, que, foi à China e resgatou esse texto, que é um texto muito antigo, como a gente já tinha falado em outros momentos que a gente se encontrou, né. Então, hã, se vocês pegarem lá os primeiros vídeos, né, dessa segunda temporada, eu vou falar sobre isso, né, de que, esses textos são textos milenares, né, e a gente vem ao longo da teoria vendo que não surgiu assim como hexagramas, que foram primeiro bigramas, depois trigramas, e depois foi se formando os hexagramas, que tem uma história isso, né. E daí então, o Richard William, ele tomou contato, ele viajou para a China para agora eu não estou me lembrando bem se foi para uma função religiosa ou uma função diplomática. Eu cheguei a falar isso em outro vídeo, mas agora eu não estou me recordando bem, tá. Mas eu sei que era uma função religiosa, agora que eu me lembro, que ele disse depois num determinado momento que no final ele nunca batizou ninguém lá, né. Então ele foi dentro, acho que um pastor, né, dentro de uma função religiosa, e daí ele se encantou tanto com a forma de pensamento, com a cultura, né, e com esses textos antigos, que ele traz para a Alemanha e faz traduções, né. Aí o que que ele faz com essa tradução? Ele volta para a China com a tradução, traduz para o chinês novamente, para ver se a tradução estava de acordo, né, com com o pensamento, né, com o original, né, com o pensamento original. Então, esse texto que a gente está usando como base para os estudos, né, ele é esse texto que o Richard William, ele trabalhou intensamente durante muitos anos, né. E daí o que que ele busca nesse texto, né, a gente vai ver que o livro é dividido em três textos, né. Então o primeiro texto é o texto da tradução, né, e daí esse texto ele busca manter o a impressão arcaica do texto original, tá. Então claro que traduzindo para outras línguas, que sempre isso faz uma modificação, porque a própria língua ela faz modificações nos sentidos, né, mas ele buscou o mais possível manter no original arcaico, né. Então por isso que às vezes a gente vê comentários, formas de ver o mundo, que às vezes até são bem contrastantes com algumas coisas que a gente pensa hoje e tudo, mas ele está fazendo uma referência a uma forma de ver o mundo, né, muito antiga, uma sabedoria muito antiga, né. E daí depois os outros 2 livros, né, que são os dois outros estudos, a gente vai ver que se repete, né.
cada hexagrama desses outros 2 estudos. Então, aí já são comentários, né, que mestres sábios antigos, né, da sabedoria chinesa antiga, fazem a respeito daqueles hexagramas. Então, esses outros 2 livros, eles incluem isso. Também são traduções, tá? Desses sábios antigos. Então, também tem todo esse rigor de tradução, né, mantendo a estrutura de pensamento, a estrutura arcaica, etc. Daí, ele evita, né, ao máximo, os comentários ocidentais. Quando chega no Ocidente, especialmente na Alemanha, então, claro, as pessoas começam a ler, e alguns filósofos, alguns estudiosos fazem comentários também sobre os hexagramas. Então, ele diz que ele evitou trazer para o livro esses comentários, né, porque existe uma subjetividade diferenciada entre o pensamento, por exemplo, europeu, alemão, da subjetividade chinesa, né? E daí, então, quando ele traz esses comentários que são ocidentais, e ele traz, inclusive, comentários dele, né, ele grifa diferenciadamente, para deixar claro que aquilo já é uma influência mais tardia, né, e que é uma influência já ocidental, tá? Para que a gente tenha claro isso. Buenas. Então, aqui está o hexagrama de hoje, né? Então, a gente tem Can, o abismal acima, a água acima da terra, né? Abaixo com receptivo terra, tá? E daí, o que que traz esse hexagrama, né? Então, ele se chama manter-se unido, pi, né? Manter-se unido, solidariedade. Então, é uma convergência, uma união rumo ao objetivo, tá? Que no caso é a imagem da água que toda vai em direção ao mar, né? E ele vai falar de deveres e direitos universais, né? Então, aquela linha, né? Essa linha Yang aqui, ela também, além do líder, ela representa a direção, né? As direções que são comuns a todos. Então, ela representa a lei, os deveres, os direitos, né? Representa isso também. Então, deveres e direitos universais. E um líder que está a serviço da população, não é um líder autoritário, né? A gente até pode. Eu, particularmente, acho que não existe líder autoritário. Quando é quando é autoritário, já não é mais líder, é um autocrata, um autorreferente, um narciso, seja o que for, né? Mas o líder em si, né, ele está a serviço, é alguém que serve ao seu grupo, ao seu povo, para que, como um fator catalisador, né? Então, ele tem essa capacidade de motivação e de integração do grupo, da comunidade, do país, seja lá o que for, né? Então, e daí, aqui que o I Ching ele assinala. Então, pergunte a si mesmo se você tem essa capacidade, né? Se as suas competências, elas incluem essa capacidade de líder. Ele diz assim que não são todas as pessoas que têm essa capacidade, vão ter outras, né? Então, que cada um com humildade possa olhar para si mesmo e ver se é o caso de estar junto com o líder ou de liderar, tá? E com muita sinceridade a pessoa possa se posicionar. Mas o que ele coloca, né? Que mesmo quando a pessoa não está na posição do líder, né? Ela está ajudando no projeto, ela tá. Então, eu fico pensando assim, por exemplo, quando a gente está trabalhando com biodança, né? O facilitador de biodança, ele é um fator catalisador, ele está ali a serviço do grupo, né? Ele integra, tem uma coisa de liderança, mas ele não faz o grupo sozinho, né? A gente precisa de todos, todos são facilitadores de todos, né? Então, essa ajuda mútua, a união de todos, né? E daí o líder como um fator catalisador, mas que pode ser, também a gente pode ver outros membros do grupo como com esse potencial de catalisação, né? Então, e isso facilita uma formação de vínculos profundos. Então, as pessoas acabam
formando uma teia de relações que formam um conjunto em si, né. E isso, então, é a questão de manter-se unido e da solidariedade. Aqui é interessante também a gente ver que, que esse manter-se unido, né, ele tem a ver com uma coisa de fazer a sua parte, né. Então tem um momento em que o I Ching ele diz assim, vai ter isso sempre vai ter sucesso, né, desde que as pessoas se comprometam. Então, assim, se tu sentir o chamado para participar ou de organizar, e tu deixa isso, daí ele diz assim, daí quando tu não atende o chamado no tempo certo, isso traz infortúnio. Então, assim, também tem uma um estado de presença, né, que faz com que a coisa aconteça. Então eu também estava me lembrando das questões dos grupos de biodança, né, que, quantas vezes, a gente: "Ah, tá frio, eu não vou hoje. Tá não sei o quê, eu também não vou". Então, muitas vezes as pessoas, as linhas que não são ali aquela linha central, né, aquela linha central não é a linha forte, ou seja, a linha yang, né, ah, representam a pessoa seguindo, né, aquele fator catalisador, muitas vezes a pessoa diz: "Ah, não faz importância se eu vou ou não vou", né. E daí o I Ching diz isso: "Não, vá, né, vá porque a sua presença é que faz a coisa". Então, esteja presente, independente se tu ser o líder ou não, né, ou tu ser o fator catalisador principal ou não. Por quê? Porque a sua presença faz a diferença. Não serve para nada um fator catalisador se não tem os fatores que vão ser agregados, né. Então, não perca tempo, não perca o timing da coisa, vá, né. Então eu acho bem interessante esse conselho que ele dá, né. Então é um hexagrama bem rico e a gente vai trabalhar hoje essas questões. Desculpe aqui, ó, que a gente teve eu já vi vários errinhos aqui de acento e coisa que eu escrevi rapidinho e não revisei. Então, isso fica para uma outra.